Irmãos, aqui é o pastor Valdemagno, que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero compartilhar com meus queridos irmãos uma palavra do Senhor importante que serve para a nossa exortação. É a vida de Sansão. Sansão foi um juiz que Deus levantou porque Israel já estava há 40 anos ali sobre o domínio dos filisteus. E é interessante que uma escolha de Sansão e uma desobediência trouxe tanta tragédia ao ministério dele e também a missão que Deus havia confiado a Sansão. Nós vamos ver aqui no capítulo 14 de Juízes: desceu Sansão e vendo em Tina uma mulher, filha dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: agora, pois, tomai-me por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás e toma mulher filisteia daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-te esta, porque ela me agrada a meus olhos. Preste atenção nessa palavra, a meus olhos. Agora nós vimos aqui que no nascimento de Sansão havia aqui uma doutrina. Deus havia chamado os pais de Sansão, falando que ela era estéril, mas que ela ia conceber um filho, e ele seria nazireu. Nazireu é uma pessoa que se consagrava a Deus. Então Deus, ele não podia cortar cabelo, ele não podia tocar em coisas imundas, ele não podia beber bebida forte, para exercer aquele pacto para com Deus. E o Espírito de Deus apossaria dele como o apossou, para que ele cumprisse ali os propósitos de Deus. Mas uma desobediência, a primeira desobediência foi desobedecer o pai e a mãe. Quando a mãe disse para ele: olha, não há mulher no meio de Israel, no meio do teu povo, para que você vá tomar mulher filisteia, da qual era inimigo de Israel, mantinha Israel em domínio. Mas olha o que ele fala: não, aquela mulher agradou minhas vistas, eu vi aquela mulher. Nós sabemos que se meus olhos for treva, toda treva eu serei. Então, quando Eva olhou para a árvore, ela viu na árvore e desejou comer do fruto daquela árvore, e ali trouxe morte para ela. Nós sabemos que os olhos é a janela da alma. Então, nós podemos ver as tentações deste mundo, mas nós temos que fugir dessas tentações. Sansão viu aquela mulher. Então, naquele momento, ele não pensou no pacto que ele tinha com Deus. Ele desobedeceu seu pai e a sua mãe e foi fazer a sua vontade, aquilo que seus olhos quis que ele fizesse. Então, ele foi cumprir seu intento. Na ida apareceu um leão. Ele avançou no leão e matou aquele leão e prosseguiu. Na volta, aquele leão já estava ali morto e havia um enxame de abelhas com mel no crânio daquele leão. Ele pegou aquele mel, comeu aquele mel. A partir daquele momento já foi a segunda consequência da desobediência que ele cometeu contra o pai e contra a mãe, porque ele não podia tocar naquele animal morto.
E aquele leão veio à frente de Sansão como um aviso para ele não pecar. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo que está dentro da gente, ele nos alerta contra o pecado, contra as tentações, contra as más escolhas, visto que nós temos direito de escolher. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu ponho diante de você a vida e a morte, escolhe a vida. Nós conhecemos a palavra, as doutrinas do Senhor, os mandamentos do Senhor. O que é lícito e o ilícito. E nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para não pecar, pedir ao Senhor colocar um guarda na boca, uma vigilância para que nós não pecar. Esse pecado, o primeiro pecado que desobedeceu a mãe e o pai, a mãe falou para ele, mas ele falou, ela me agrada. Ele fez a sua vontade, ele fez o seu desejo. Ele era nazireu. Ele não podia tocar animal morto. Ele não podia beber bebida forte. Ele não podia ir nas mulheres dos filisteus. Então ele quebrou esses princípios. Olha, princípio quebrado. Princípio quebrado. Não adianta jejuar, orar, buscar. Tudo isso precisa fazer, mas antes precisa consertar. Provérbios 28, versículo 13. Pedir perdão a Deus, consertar. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa aquele pecado, alcança a misericórdia, o perdão de Deus. O pecado é lançado no mar do esquecimento, o pecado é perdoado, mas precisa primeiro confessar o pecado. Com imposição de mãos, orar, pedir. O que conserta pecado é a obediência, é reconhecer o erro, é voltar a fazer as coisas certas, então é cancelado e abençoado, e nós devemos, então, observar. Sansão, ele prosseguiu, 20 anos, não libertou Israel, e acabou morrendo ele, morreu muitos filisteus, e ele também morreu ali. Foi um juiz. Ele está lá na lista dos heróis da Bíblia. Portanto, eu deixo aqui 3 palavras. Primeiro, a obediência ao pai e à mãe é importante. Segundo, estar sempre em comunhão com o Espírito Santo nas nossas escolhas, conferindo a escolha biblicamente. Se caso escolhemos errado, voltar atrás, consertar, conversar com Deus e prosseguir no caminho certo. Cada dia nós temos uma chance de ter uma vida melhor com Deus. Que nesta manhã nós podemos analisar a vida de Sansão e olhar para nós hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus 24 horas no nosso coração. Assim como Deus pôs o leão na frente de Sansão, o leão voou em Sansão. Aquilo foi Deus que fez para que Sansão ali não prosseguisse no pecado. Como ele colocou uma jumenta na frente de Balaão. E a jumenta falou com Balaão lá em Números, capítulo 22, ele fala, porventura eu já tive esse comportamento com você. Deus abre os olhos de Balaão, e Balaão viu o anjo de Deus ali, segurando aquela jumenta, para ele não pecar. Então o Espírito Santo vem antes, nos alerta contra o pecado. Não faça essa escolha, não faça essa. Aí nós temos que parar e ouvir a voz do Espírito Santo e tomar a decisão certa. Essa palavra vem para nos alertar, nos abençoar nesta manhã. Procure estudar na vida de Sansão. Que Deus te abençoe. Pastor Valdemar de Oliveira, em nome de Jesus, prosseguimos na nossa campanha às 3 horas da manhã. Hoje eu estava de joelho
Graças a Deus, orando por todos vocês, apresentando o nome de vocês. Eu não leio o nome todo de vocês aqui porque o meu espaço não tem tempo, mas eu tenho apresentado vocês. E saiba, você estando fazendo a campanha junto comigo ou não, Deus vai abençoar você. Eu estou pedindo por você. Meu coração está com o grupo. Vocês são um grupo forte. Eu agradeço vocês que têm me incentivado, ligado para mim, mandado mensagem, me abençoando. Eu agradeço vocês. Um abraço. Vocês tenham um bom domingo, um bom fim de semana, em nome de Jesus.